que existem muitas funcionalidades que nós podemos trabalhar no Photopea, vocês já sabem. E hoje eu quero mostrar para vocês mais uma delas, que é essa daqui, para que você também consiga trabalhar em páginas duplas, caso você queira produzir peças gráficas para o seu portfólio, ou mesmo para algum tipo de apresentação, onde você precise trabalhar simultaneamente. Então hoje eu vou mostrar para vocês como fazer isso, trazendo um exemplo de um projeto que nós estamos utilizando na nossa oficina de diagramação. Se você tiver interesse, manda uma mensagem pra gente saber. E é isso. E aí, vamos juntos? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é entender qual vai ser a dimensão do nosso projeto. Então, quando vocês abrirem o Photopea, vocês vão ter essa página, a gente vai vir em novo projeto e vai determinar essa dimensão. Se for alguma das que já estão presentes aqui, você pode só selecionar e criar. Não é o meu caso, então eu vou trocar aqui para milímetros. Vou colocar aqui em 150, 200, para a gente ter uma resolução maior. E aqui eu vou colocar a largura de uma folha A4 vertical. Então, eu vou colocar 210 de largura por 297 de altura, milímetros. E aí, vou criar. Tendo feito isso, eu vou trazer a minha imagem para cá. E aí, a gente vai aqui em arquivo, a gente pode ir em arquivo e abrir. E aí, ela vai abrir em outra aba, ou a gente pode só selecionar essa imagem e arrastar, que é o que eu costumo fazer. Bom, tendo feito isso, a nossa imagem vai vir, eu vou dar um OK, porque eu não vou redimensionar ela por enquanto, e tá pronto o nosso primeiro momento, né? Eu tô com duas imagens aqui, eu vou apagar essa aqui que veio duplicada. E aí vem o que eu quero ensinar para vocês hoje, que é como que a gente poderia trabalhar usando essa imagem, e essa imagem faria uma composição para uma capa de início de projeto de portfólio. Só que aí eu precisaria que essa imagem ela passasse de um lado para o outro, então que ela ficasse parte em uma página e parte em outra página, e eu queria já inserir o texto e ver como que isso ficaria. Como que a gente conseguiria fazer isso aqui? Então a gente vai aqui na seleção, e na seleção, quando a gente clica na setinha inferior direita, a gente tem mover, e a gente tem ferramenta de prancheta. Então a gente vai selecionar a ferramenta de prancheta, a gente vai abrir aqui uma seleção, então é clicar, segurar e arrastar, e aí vai aparecer esses sinais. Cada sinal desse vai criar uma prancheta para um lado. Então, suponhamos que você quisesse criar para baixo ou para cima. Você vai clicar aqui ou aqui. No meu caso, eu quero criar uma para o lado. Então, eu dou um clique e a minha prancheta está criada. E aí, aqui a gente vai conseguir trabalhar de forma simultânea. Vocês vão ver que aqui do lado direito, a gente já tem prancheta 1 e prancheta 2. A nossa imagem, ela está na prancheta 1. Se a gente desligar, a gente vê. E aí, o que a gente vai fazer a partir de então? A gente vai dar um Ctrl+Alt+T para redimensionar de fato essa imagem e trabalhar numa dimensão que faça sentido para o que a gente quer mostrar. Então, eu vou redimensionar no máximo para a gente pegar toda essa quantidade de página e vou colocar em uma posição que eu acho que faria sentido, né? Então, de repente, começando aqui, onde a gente tem o início da caixa de escada, para poder ter um espaço para colocar o meu texto, eu vou dar um OK. Feito isso, eu vou duplicar, então vou com o botão direito, duplicar a camada, ou vocês podem dar um Ctrl+J, fica a critério. E essa cópia, eu vou voltar nela, eu vou selecionar e vou arrastar. Só arrastar mesmo, seleciona e segura, e arrasta que vocês vão ver que ela vai vir para cá. E aí, feito isso, a gente vai posicionar essa imagem. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai seguir uma lógica. Se eu comecei ali, se eu terminei essa imagem aqui, ó, no início no final, né, no caso, da caixa de escada, então a gente está posicionando exatamente aqui. Do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa, eu vou ver onde começa e fazer esse processo. E aí aqui está feito. E aí o que mais a gente poderia fazer aqui para de fato criar esse tipo de peça gráfica? Então eu adicionaria uma camada nova, vou colocar essa camada na prancheta 1, que ela precisa estar aqui. Vocês conseguem ver aqui, ó, o nome da prancheta. Se vocês quiserem renomear, vocês podem dar 2 cliques aqui e mudar, ó, vai para folha 01, 2 cliques novamente, folha 02. De repente, se vocês quiserem colocar o nome do projeto em específico também para ficar mais fácil, é possível de fazer. Então aqui eu vou criar uma camada, nova camada, e nessa camada nova eu crio só para eu ter uma separação, eu vou puxar um texto. Então esse texto vai ter o nome do projeto, que é ab.tar, suponha. E aí, desse nome do projeto aqui, a gente consegue fazer todos aqueles ajustes que a gente tem de tamanho. E aí, vocês podem escolher, trabalhar com o tamanho que vocês acharem que vai ficar relevante e colocar esses textos. A gente pode separar por mais de um texto. Então, por exemplo, aqui eu coloquei o título. Então, depois eu poderia puxar outra caixa de texto, só selecionar o T e arrastar.
e com outro tamanho, de repente bem menor, puxar um subtítulo e ficha técnica. Então vamos supor que seja 2025. Categoria habitação, misto, porque eu tenho os dois, e a localização seria Minas Gerais, suponhamos aqui. Se tiver uma localização mais específica, vocês podem trabalhar. Se vocês sentirem de que, por exemplo, seria interessante que tivesse em negrito, uma parte ou outra, não, vocês podem selecionar, vocês vêm aqui em cima, e nessa parte a gente vai colocar que ele vai ser bold, só nessa parte, para que a gente tenha um destaque e faça um contraste entre o que é a descrição e o que é a chamada, né, por assim dizer, a chamada do que a gente está falando. Ah, mas eu não gostei dessa posição. O que eu poderia fazer? Você pode selecionar os dois. Então, eu selecionei a primeira aqui, na camada. Mantenho o Shift pressionado, seleciono a segunda. Vou aqui em ver e mover, no caso, e movo tudo ao mesmo tempo. E aí a gente pode selecionar esse melhor posicionamento. De repente, uma coisa que me incomoda também em alguns momentos é quando o texto está muito sólido. Então, a gente pode diminuir a opacidade, talvez até um 85. E aí, é isso, pessoal. Depois de fazer isso, vocês poderiam vir aqui em arquivo, salvar como PSD, para vocês poderem trabalhar mais a respeito disso. Vocês poderiam ainda vir aqui em exportar, vocês podem exportar como PDF, se já for uma página de portfólio, se for um portfólio, vocês podem exportar como PNG também. Ah, mas então, e se eu quisesse trabalhar na consolidação de mais páginas, como eu faria? Então, vocês fariam esse mesmo processo. Viriam aqui, ferramenta de prancheta, seleciona, vai aparecer novamente para vocês todos aqueles ícones, né? Que é o sinal de mais. Então, vocês podem ir criando e aí vocês vão fazendo isso o tanto que for necessário para que vocês consigam trabalhar. Pode ser que o arquivo vai ficando mais pesado, então vai variar bastante, mas assim é possível que a gente trabalhe de forma simultânea, de forma muito simples aqui. Eu espero que tenha ajudado. Bom, e se você ficou aqui até agora, a mensagem é padrão, praticamente. E se você gosta das coisas que eu produzo, se você gostaria de ver mais vídeos, me conta nos comentários, pode me mandar mensagem, me fala o que você gostaria de ver nos próximos vídeos. É interessante, a ideia é que a gente construa tudo isso aqui juntos. E não deixe de se inscrever, de curtir, de compartilhar com outras pessoas que também possam precisar ou se interessar. E é isso, se vocês tiverem interesse nas nossas mentorias e oficinas, é só procurar a gente. E como sempre, vamos juntos, vamos longe. Até a próxima. E tchau, tchau, pessoal.